Bom, meu nome é Lucas Cunha, tenho 29 anos, jogo pádel desde os 9 anos e aqui estou trabalhando nesse projeto tão motivador da Flores Pádel. Comecei o esporte pelo meu pai, que ele já praticava o tênis naquela época em Porto Alegre, onde tem toda a minha família até hoje em Porto Alegre. O clube onde nós jogávamos começou a fazer reformas nas quadras de tênis, então a gente ficou sem esporte naquele momento e tinha uma quadra de pádel ao lado, no mesmo clube, onde a gente começou a praticar sem realmente saber nada, sem nenhum tipo de pretensão. E aquilo foi tomando uma proporção um pouco maior, eu comecei a treinar, tive algumas facilidades, então meu pai me motivou muito, a minha família me motivou muito, até que comecei a treinar com vários professores na época, né? E nunca mais deixei de jogar. Larguei o tênis na época, o futebol também que eu conciliava, e comecei a jogar o pádel. Então passei por todas as categorias de menores da seleção brasileira, tive alguns títulos muito legais aqui no Pan-Americano, ganhei um Pan-Americano sub-14 anos e 2 mundiais, um sub-16 e um sub-18, também competindo pela seleção brasileira. Depois disso, quando fiz os 18 anos, completei os 18 anos, recebi alguns convites para ir morar, residir na Espanha e competir o circuito profissional lá, na época que era o Padel Pro Tour, e depois virou a ser o World Padel Tour. Então eu fiquei nos meus últimos 10 anos competindo, dando aulas, ministrando clínicas e etc. na Espanha, morei lá em Madrid e em Bilbao, e nesse último ano, agora em 2021, recebi o convite para voltar aqui para o Brasil e com muita felicidade estou aqui nesse novo projeto com a Flores Pádel. Então esse seria mais ou menos o resumo meu da minha experiência dentro do pádel até o dia de hoje, né? Então realmente tive essa participação nas seleções de base no Brasil, conquistei alguns títulos muito importantes para mim e depois tive essa passagem de 10 anos lá na Europa. Então fiz algumas viagens, o pádel realmente lá está crescendo muito, então tive a oportunidade de viajar para vários países para competir o pádel e depois agora voltando ao Brasil também, pretendo aqui seguir competindo no circuito nacional e internacional e ajudar nesse projeto tão bonito que tem aqui a Flores Pádel hoje em dia. Eu acho que o fato também, realmente, do meu pai praticar, eu tenho certeza que ajudou muito, mas a gente sabe que criança, nessa idade, ela escolhe o que quer fazer, não difícil forçar uma criança, nem deveria ser feito, né? Mas eu sei que me apaixonei acho que pelo dinamismo, como eu vivia os momentos dos meus treinos, eu achava que era o meu momento mais importante da semana, então quando eu ia treinar, eu ia muito motivado, talvez essa paixão que eu tinha pelo pádel eu não tivesse tanto pelos outros esportes, mas foi uma coisa meio natural, não escolhi. Foi acontecendo, comecei a treinar uma vez na semana, gostei, aí jogava já com meu pai, ganhava dos amigos do meu pai, aí comecei a treinar as 2 vezes na semana, foi um processo bem natural que aconteceu pelo meu interesse e também porque as coisas tomaram um caminho legal, que eu comecei a ter um progresso, comecei a ver resultados, comecei a sair para competir torneios em outras cidades, não só em Porto Alegre, então acho que foi um processo tanto do meu aprendizado, da motivação que eu tinha, da minha família me apoiar, os resultados acompanharem, tudo isso que foi e a paixão, né? Acho que eu abdicar de outras coisas para ir treinar e eu não tinha nada mais importante nesse momento para mim que não fosse ir treinar. Então, é uma coisa que a gente sabe que tem que abrir mão de certas coisas. Eu tinha que sair com amigos, eu treinar pádel ou ir para torneios, eu sempre preferi jogar pádel e treinar e ir para torneios. E sigo fazendo até hoje e faço com o maior prazer do mundo. Então, acho que isso é importante para que seja uma coisa a longo prazo. Eu acho que naquela época o pádel ainda não era um esporte tão profissional. Acho que eu sou muito grato, eu aprendi muito do que eu aprendi, muito do que eu sei hoje em dia, com certeza foi através dos meus primeiros professores. Isso tenho absoluta certeza. Mas realmente eu acho que a preparação do que poderiam ter esses professores naquela época talvez era menor, porque tinha menos conteúdo, tinha menos informação no mercado, no mundo do pádel. Eu acho que era muito mais cada professor, pela sua experiência como jogador, tirava suas conclusões e dali dava suas próprias aulas. Mas não existia esse compartilhar conhecimento, né, de plataformas, de vídeos, de palestras, de clínicas, de material escrito. Tudo isso hoje em dia facilita muito o trabalho dos professores dessa geração, né? Então acho que isso os professores daquela época podiam notar, que era uma coisa, não sei se improvisada, mas era uma coisa mais do feeling do momento. Então o professor utilizava os seus conhecimentos como jogador, o que ele tinha visto ali talvez de um outro adversário nos torneios e tentava transmitir aquilo ali, mas sem um planejamento, sem uma coisa mais organizada
por semanas ou por aulas, ou dependendo do nível do aluno. Então era uma coisa mais global para todos, muitas vezes para todos os alunos, o trabalho sendo feito da mesma maneira. Então acho que é mais nesse sentido. Hoje em dia existe mais informação e mais preparação. Foi bem difícil assim no começo, claro, porque é uma adaptação a tudo, né? Uma nova vida, nova casa, sem teus amigos por perto, sem a tua família. Eu tinha 18 anos na época, então realmente foi um peitaço que eu dei, sem ser consciente de muitas coisas que eu ia passar. Talvez se eu fosse consciente de muitas coisas eu teria pensado 2 vezes, mas essa dificuldade que eu tive no começo me agregou muito e hoje em dia tenho certeza que me acrescentou muito ao professor e profissional que eu sou hoje, porque da mesma maneira que eu disse que os professores de Padel no Brasil naquela época tiveram essa dificuldade, não tinham tanto acesso, eu também pela questão do idioma, comecei as minhas aulas com o idioma ali arranhando e baseado no que eu tinha aprendido como jogador. Não tive essa formação prévia para saber exatamente como dar essa aula, ou os timings da aula, os lançamentos, tudo isso realmente eu fui na prática e eu tenho certeza que isso fez com que o processo fosse um pouco mais lento. Também essa prática fez eu aprender coisas muito, muito positivas, mas foi um processo mais lento e tudo eu tive que aprender, entre aspas, sozinho, né? De identificar, claro que tinha um outro professor no clube que sempre podia dar um toque, dos próprios treinamentos que eu recebia como jogador eu tentava implantar isso nas minhas aulas, mas é isso, era muito mais esse olhar clínico para tentar captar coisas de outras pessoas do que essa formação escrita de vídeos, coisas assim. Então isso eu acho que fez com que o processo fosse mais lento e talvez eu não tenha pego no momento certas coisas. Claro, estou dando aula há 10 anos, eu tenho certeza que hoje em dia a minha aula é muito mais rica em conteúdo do que nos 2, 3 primeiros anos, que eu talvez já sabia muitas coisas, mas faltava. E hoje segue faltando, com certeza, mas então, claro, é um processo que demora um pouco mais, né? Eu acho que também o feedback que tu vai tendo durante os anos dos alunos vai te acrescentando e vai te modificando como profissional, né? Então, no começo, talvez eu não tinha um olhar clínico, não sabia fazer aquele raio-x mais específico de cada aluno. Talvez as minhas aulas não fossem tão técnicas, era uma coisa talvez mais de troca de bolas ou exercícios relacionados ao jogo, mas talvez não tão tático, talvez não tão técnico. Então isso acho que eu fui aprimorando com o tempo, com o feedback dos meus alunos e também com as formações que a gente vai fazendo durante os anos, né? Então realmente eu sou formado hoje em dia pela Federação Espanhola, então eu tenho certeza que isso me agregou muito. Parte de comunicação, de realmente como se comunicar. Eu no começo, claro, com 18 anos lá, falando mais ou menos o idioma, tenho certeza que a minha comunicação não era ideal. Eu tentava falar da melhor maneira, mas entre a vergonha da idade e talvez não ter todas as informações que eu tenho hoje em dia, a maturidade, a minha aula era mais básica, com certeza. Hoje em dia, entre feedback, formação, a experiência, talvez essa segurança de conseguir transmitir certas informações, faz com que tudo flua de uma maneira muito mais natural. Então, as minhas formações que eu tive, tanto como jogador quanto como as formações como professor, te transmite muita segurança e quanto ao conhecimento também, né? Porque tem certas coisas que tu tem dúvidas, é normal, eu sigo tendo até hoje, mas a partir do momento que a gente compartilha essas dúvidas e chega num denominador comum, é muito mais fácil de transmitir essa informação para o teu aluno com segurança, dizer, claro que não é uma verdade absoluta, mas se tais profissionais ou X profissionais pensam de uma maneira e dá resultado com seus jogadores, eu vou ter confiança de passar isso para meus alunos, não vou duvidar, vou dizer não sei se é certo ou errado, mas eu vou ter muito mais segurança em passar isso para meus alunos. Eu acho que eu tive muitos mentores que me influenciaram muito aqui no Brasil na época. Um cara que me ajudou muito foi o Roger Lisboa, que até hoje em dia ele está morando lá em Portugal. Na época de menores, no treinamento de menores, o Rogerinho, também teve uma parcela muito legal na minha história aqui no Brasil. E depois lá na Europa, talvez onde eu mais aprendi assim, foi no dia a dia, que eu treinei lá com o Horácio Alves Clemente, com o Jorge Martínez, com o Ramiro Choya. Então eu tenho certeza que aprendi muito e também no convívio com os jogadores, porque querendo ou não a gente estava no entorno de jogadores profissionais. Então, claro, o professor na época passa essa informação, mas eu também estou acompanhando, então tive muita sorte de
de compartilhar treinamentos com jogadores de alto nível, né? Então, pega o próprio Pablito Lima, pega treinamento com o Christian Gutierrez, todos os N jogadores, com o Ali Galan, com o Juan Lebron. Então, é isso também que é importante, né? Não só como jogador, mas também como treinador, querer aprender, porque a gente aprende muito olhando. Então, hoje em dia, eu estou dando uma aula, estou ao lado do João Pedro Flores ou do Stefano, que está dando aula do meu lado, eu vou estar atento não só aos erros do aluno, mas também como esse professor está transmitindo, o que ele está dizendo. E isso acontecia na época também como jogador. Então, eu observava esses jogadores que estavam do meu lado, tentava aprender para mim como jogador, mas também isso ficava ali no disco duro ali para tentar depois transmitir isso para os meus alunos. Então, as formações foram muito válidas, com certeza, até por termos táticos, por nomenclaturas, por parte de comunicação, como se comunicar, acho que é isso muito importante. Hoje em dia, eu acho que eu melhorei bastante nesse quesito, mas muita da parte técnica eu aprendi muito no dia a dia, seja compartilhando esses treinamentos com muitos jogadores e também com a sorte de ter vários profissionais, vários técnicos muito importantes no mundo do paddle, né? Então acho que foi esse global. Eu acho que realmente na geração anterior, né, na geração de 10, 15 anos atrás, a maioria dos professores tinham sido jogadores, ou profissionais ou de alto nível, né? Hoje em dia, tanto pela demanda que existe de clientes, de alunos e de clubes abrindo, existe uma nova porta no mercado, né, de ser profissional do paddle realmente, de se profissionalizar quanto a professor. Então, eu acho que o panorama mudou um pouco, já existe essa oportunidade, realmente a parte de ser jogador profissional ajuda muito, tenho certeza que sim, a tu conseguir transmitir esse conhecimento, mas isso não impede a ninguém que goste do esporte e se prepare a dar ótimas aulas. Então, eu acho que isso é uma das grandes diferenças que antigamente não existia tanto. Hoje em dia a gente vê muitos apaixonados pelo esporte que gostam, querem transmitir, existe essa demanda, então acho que é o melhor momento e a melhor maneira é se preparando. Hoje em dia temos a sorte de contar com várias plataformas digitais ou encontros presenciais, todas essas plataformas, então existe a possibilidade de se aprimorar, de se preparar, e acho que é a única maneira, ou ao menos a maneira mais sensata, coerente de conseguir ter credibilidade no mercado e ganhar a confiança do teu aluno é realmente ele sentir que tu está preparado para isso. Então, talvez isso era um pouquinho que maquiava, entre aspas, os jogadores antigos, que eles conseguiram transmitir muita informação porque sabiam jogar muito bem. Mas talvez esses novos professores que ainda não atingiram ou não vão atingir, não sei, né? É um nível tão alto de conhecimento, mas tão muito bem preparados tecnicamente, sabem se comunicar, vai fazer eles terem com certeza uma qualidade de aula maravilhosa. Então é realmente eles ter o interesse, querer aprender muito bem a parte técnica, tática, ter boa comunicação e tem como com certeza esses profissionais terem uma aula maravilhosa, com muita credibilidade e ganhar a confiança dos seus alunos. Então, e graças a Deus hoje em dia já existem esses cursos possibilitando essa preparação idônea. Nos últimos anos como treinador não tive um mentor que estivesse ali ao lado da quadra ou dando esse feedback ou dando essas instruções do lado de fora da quadra, né? Eu tenho certeza que isso fez com que o processo fosse mais longo, né? Tive realmente que aprender muitas coisas sozinho, na base das repetições ou da própria prática com os alunos dentro da quadra, mas sem dúvida, se eu tivesse uma pessoa ao lado de fora, teria feito algumas correções que talvez dentro da quadra a gente não enxerga, ou realmente teria feito que esse processo fosse um pouco mais curto, né? Então, é muito importante, até uma dica que eu gostaria de dar hoje para os novos profissionais, e isso eu me incluo também, eu não sou novo no setor, mas até o dia de hoje eu sigo querendo me atualizar e sigo querendo aprender dos colegas de trabalho e de outros profissionais. Então, acho que a maior dica quanto a isso é não se dar por contente em simplesmente ter experiência como atleta ou ter algum tipo de curso e ficar nisso, né? Eu acho que sempre é válido, tudo soma, tudo agrega, mas é importante
ter essa pretensão e querer estar sempre melhorando e se atualizando, né? Porque realmente o esporte cresce muito, o esporte está se adaptando às novas condições de materiais, de bolinhas, de raquete, de quadra, então o jogo está mudando muito e eu acho que os profissionais, nós temos esse dever com os nossos alunos de estar sempre atualizados e querendo que eles melhorem o seu rendimento. Então, eu acho que a evolução constante e o crescimento constante é vital para que esse profissional se sinta também motivado, né, e tenha essa credibilidade dos alunos. Então, acho que seria a dica principal seria essa, ter esse crescimento e esse aprendizado constante e contínuo, né? A gente não se contentar com o mínimo. Por hoje seria tudo. Um abraço, nos vemos na próxima.